ouvindo o podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em Peixes e Vênus em Câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em Câncer e Vênus em Virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Oi! Você sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente? Olá, pessoal! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimentam. Eu sou a Flávia Shows. Oi, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes para mais um episódio do nosso podcast preferido. Hoje a gente tem uma convidada maravilhosa que veio aqui bater um papo com a gente direto lá do Pantanal. Estamos aqui numa manhã de verão, para vocês se situarem aí no nosso tempo, porque a gente está falando do passado. Estou aqui 9h10 da manhã em New York City com a minha amiga Patrícia e a nossa convidada maravilhosa. Paty, como tá aí o clima? Gente, aqui tá um calor. A gente tá aqui num dia primaveril. Aqui são agora. Ai, é verdade. Eu que tô estourando largada, porque tá 30 graus. Eu tô achando que já é verão. É primavera, gente, primavera. É que é quase verão, né? Começa a fazer sol, a gente já fica no clima de verão. E eu falei que a nossa convidada é do Pantanal, mas na verdade ela tá numa jornada lá em Roraima e ela vai falar mais pra gente aqui nesse episódio como é que tá sendo isso. Fábio, apresenta aí a nossa convidada. Sim, nossa convidada é a Adriana dos Santos Correia. Ela é nascida em Corumbá, Mato Grosso do Sul, e ela fala diretamente de Boa Vista, em Roraima. Ela é graduada em Relações Internacionais, com mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos pela Universidade Federal da Grande Dourados. Desde outubro de 2021, ela está atuando como trabalhadora humanitária na área de proteção a direitos dentro de abrigos para migrantes e refugiados da Venezuela, em Roraima. Ela é uma de 6 irmãs da zona rural pantaneira e tem uma trajetória incrível que ela vai dividir com a gente. Seja bem-vinda, Adriana. Estamos muito felizes de te receber aqui. Se você puder contar um pouco aí da sua trajetória pessoal e profissional até o momento, também, assim, para dividir com os nossos ouvintes, com as suas palavras, o espaço é todo seu. Primeiramente, agradeço o espaço. Bom, meu nome é Adriana, tenho 26 anos, eu sou natural de Corumbá, no MS, venho de uma família bem grande, né, que vivia na área rural pantaneira. Somos 6 irmãs, vivíamos em uma fazenda na área do Pantanal, com todas as dificuldades de acesso à escola e a serviços, né, que geralmente as pessoas que vivem, né, nessas áreas mais isoladas costumam a enfrentar. E, diante dos desafios, a minha mãe, muito insistente, né, com a questão da educação, embora ela não tenha tido oportunidade de estudar quando era criança, colocou eu e mais 3 irmãs numa instituição chamada Fundação Bradesco, que fica no município de Miranda, também na área rural, que funcionava como em regime de internato. Então, nós morávamos na escola e voltávamos uma vez por mês para casa, passava 3, 4 dias e retornava para a escola. Então, essa foi minha trajetória durante 10 anos da minha vida, dos 7 anos, fui bem pequenininha, na primeira série, até os 17 anos de idade, vivendo nessa escola, que proporcionava muita coisa boa, assim, pra gente, né? Então,
tinha acesso a muitos cursos, era uma educação de excelente qualidade, tínhamos serviços de saúde, tudo isso lá dentro. E sem falar que a gente conhecia muita gente, moravam cerca de 800 alunos nessa escola. Então, sempre em contato com pessoas de diferentes lugares, né, do estado ou até mesmo fora do estado, e que tinham, a maioria tinha em comum essa questão da falta de acesso à escola no lugar onde vivia, né? A prioridade para estudar nessa escola era essa. E foi acho que nos primeiros marcos, assim, na minha vida e das minhas irmãs, acho que a gente ter tido essa oportunidade abriu muitas portas para a gente, depois para acessar o ensino superior, né? Para a gente sair ali da realidade de onde a gente nasceu. E sempre gostei de fazer tudo na escola. Lá a gente tinha um curso técnico em agropecuária, porque a escola ela funcionava meio que de uma forma de subsistência, então a gente produzia os alimentos, né, plantava, cuidava dos animais, então todos os alunos meio que apoiavam nessa manutenção da escola e também a título do curso técnico, né? Então, às vezes eu falo para as pessoas, nossa, eu já fiz N coisas, né, na área de produção vegetal, produção animal, nem acreditam, assim, o que você está fazendo agora nessa área de trabalho humanitário? Então, as coisas mudaram muito e eu acho que eu comecei a ter o start, assim, de sair um pouco, né, dessa área mais do campo, quando em 2012 eu estava no segundo ano do ensino médio, eu ganhei uma bolsa de intercâmbio para os Estados Unidos, do programa Jovens Embaixadores da América, que era uma bolsa concedida a estudantes da escola pública ou instituições filantrópicas, né, de baixa renda, que tinham desempenho, um bom desempenho escolar e tudo mais, se aplicava para esse programa. Então, consegui essa bolsa, fui fazer um curso intensivo de inglês em Massachusetts, e lá, assim, minha mente expandiu, né? Era a primeira vez de muita coisa, primeira vez andando de avião, primeira vez indo para outro país, conhecendo pessoas de outros lugares. É, E aí eu até brinco que a ideia de virar internacionalista era de uma outra colega da viagem e eu meio que roubei a ideia dela, porque na minha mente eu iria fazer alguma coisa voltada à biotecnologia, porque eu gostava muito de trabalhar com isso no curso técnico. E uma das colegas de viagem falou: eu quero fazer relações internacionais. Eu nunca tinha escutado falar sobre isso e comecei a pesquisar. E aí, quando eu voltei, eu fiquei 2 meses fazendo esse curso. Eu comecei a pesquisar quais universidades no estado, né, tinham curso. Infelizmente, pouquíssimas, né? Só tinha a UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, que ofertava o curso de forma gratuita. Acho que tinha uma outra universidade, mas era privada. E eu falei, vou fazer esse curso. Foi A gente tinha uma educação muito boa, então essa falta de fazer cursinho preparatório não foi algo que por conta da distância da escola e tal, né? Não foi algo que me impediu, assim, de passar no vestibular e no Enem, mas, e claro, junto com todas as oportunidades que eu tive dentro da escola, do apoio da minha família, das minhas irmãs, eu via que algumas crianças ao longo dessa trajetória na escola, né, viviam muito sozinhas, às vezes, os irmãos não viviam na escola, mas o meu, a família meio que foi transferida para dentro da escola. Tinha outras irmãs, então isso facilitava muito. E aí, quando eu passei, né, no curso de RI lá em Dourados, e uma das minhas irmãs mais velhas tinha recentemente se mudado para lá, tinha conseguido um emprego. Eu falei, então é a minha chance. E fui para o UFGD. Quando dá início a toda essa. Desde o início da faculdade, a toda essa jornada rumo
ao trabalho humanitário, né, trabalhar com direitos humanos. E sempre retomo, assim, principalmente quando encontro colegas que estudaram comigo durante 10 anos, a gente virou quase irmãos, é, de todas as coisas que a gente viveu na escola e que, com certeza, assim, tem muita história, é muito diferente, geralmente, do que outras pessoas que a gente conhece, né? Quando vai contar, nossa, o que que a gente já passou quando era criança. Sempre tivemos muito contato com a natureza, então acho que isso é uma coisa que também me tem me feito eu me reencontrar aqui no norte do país. Eu acho que essa pergunta aqui que eu tenho para te fazer, você já traz bastante nessa sua fala, assim, em que você já traz, né, de trajetória. Mas eu queria te perguntar especificamente, porque a gente está sempre tentando discutir aqui nesse podcast sobre esse potencial que a educação tem de transformação, né, especialmente para a gente que está fora dos grandes polos. Você fala especificamente de um contexto do interior de uma região pantaneira. Eu sou de uma região também do interior, só que um pouco ali diferente, mas do mesmo estado. E você fala já sobre essa dificuldade de acesso, né, que eu acho que é uma realidade comum para muita gente que está ouvindo ou que vem ouvir o podcast no futuro, que está fora desses polos urbanos, está fora ali do sudeste, né, dessa região que é mais quente essa questão da educação, que é mais facilitado esse acesso, né? Para a gente, às vezes, uma educação de qualidade no interior do Brasil é um pouco mais difícil, né? E eu queria perguntar para você, até que você falasse um pouco mais também sobre o projeto Jovens Embaixadores, que é muito legal, eu também já participei, conheço o projeto, é muito divertido, acho que abre muitas portas também. Mas sobre esse papel da educação, assim, qual que é a relevância que teve na sua trajetória, na sua perspectiva, e que tem até hoje, né? Eu acredito que você ainda veja os reflexos disso tudo hoje refletidos na sua vida profissional e pessoal. Nossa, sem dúvida. Eu acho que desde pequena, assim, e diante de todas as dificuldades que a gente vivia, né, na fazenda, sem conseguir estudar, os desafios mesmo até da nossa concepção familiar, alguns conflitos, com meu pai, e 6 mulheres numa fazenda no meio do Pantanal. O destino era, vai entregar para algum peão, vai casar, vai engravidar cedo. E, infelizmente, a maioria das meninas da onde a gente vivia, esse era o fim, assim, né? Esse era o caminho que para sair ou para seguir ali naquela realidade. Então, acho que isso sempre me desesperou de alguma forma, e as minhas irmãs também. E muito por insistência da minha mãe, eu acho que de tentar mudar aquilo, não, vai continuar estudando, a gente também sempre querendo seguir na escola. Foi um marco, com certeza, na nossa vida, assim. Quando a gente olha ah, os desafios que era para se manter mesmo na fundação, né? Porque minha mãe tinha que ir buscar a gente na escola, então às vezes não tinha dinheiro para buscar todo mundo, era um deslocamento difícil, tinha que ficar na BR esperando o ônibus, andar não sei quantos quilômetros. Mesmo a gente tendo todo esse suporte na escola, ainda era muito difícil nas épocas de ir para casa. E às vezes, quando chegava em casa, a gente queria estar na escola, porque a gente tinha outras crianças, tinha toda uma estrutura que em casa não tinha, né? As oportunidades que a gente tinha de fazer atividades extracurriculares na escola foi dando esse amadurecimento que foi essencial, assim, para a gente abrir a nossa mente e também da minha família no geral, da minha mãe, né, sobre algumas situações até pessoais, familiares, assim, que a gente vê que ajudou muito a empoderar ela enquanto mulher também, de sair de um relacionamento abusivo com meu pai, de tentar seguir a vida dela, se separar de tudo aquilo que também fazia mal para ela. Então, eu acho que essa autonomia que a gente conseguiu através da escola, através da educação, também acabou impactando em todo o nosso ciclo familiar, assim, né? Todo o nosso convívio familiar. E foi muito importante, assim. Antes de eu entrar na universidade, eu não tinha contato com nenhum outro familiar meu que tivesse acessado o ensino superior, por exemplo. Então, eu fui praticamente a primeira, e isso, assim, contando entre primos, tios,
fui uma das primeiras a entrar na universidade. E depois, em seguida, as minhas irmãs, que também estudaram na fundação, conseguiram entrar na universidade pública, né? Então, isso é gigantesco, né? Das 6 mulheres, 4 conseguiram acessar o ensino superior. Hoje tem uma irmã também que tem pós-graduação, a outra está fazendo. Então, isso para a gente é algo incrível, assim. A minha mãe fica super orgulhosa, né, de ver que a gente não desistiu, porque todo o trajeto durante a escola, ainda na faculdade, é sempre muito difícil, né? Quando a gente não. A gente tinha que sempre trabalhar para continuar estudando na universidade. Eu já trabalhei, nossa, em tantas áreas possíveis, em usina de cana-de-açúcar, em loja de imóveis, em loja de roupa, sempre com uma rotina muito exaustiva, mas acreditando no propósito que a educação traria, assim, para mim e para toda a minha família. Acho que, assim, não da gente romantizar nessa questão das dificuldades, do acesso à educação, mas de mostrar que realmente é uma questão que vai, de fato, eu acho que garante essa transformação, assim, na nossa vida. Pelo menos o olhar que a gente tem sobre as possibilidades, né, sobre as possibilidades de mudança, quando a gente tem acesso a uma educação de qualidade, principalmente na educação básica, fundamental, eu acho que faz toda a diferença. E falando um pouquinho sobre o programa Jovens Embaixadores, foi muito interessante. Eu fiquei com muito medo, assim, né, quando eu fui. Eu lembro que eu ficava chorando, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu me sentia super deslocada. Fui para uma sessão de verão com gente do mundo inteiro. A gente ficou numa boarding school também, né, nesse regime de internato lá, uma escola de ensino médio. E pessoas muito ricas de várias partes do mundo. Então eu ficava meio, gente, o que você está fazendo aqui? Mas eu pude aproveitar muita coisa. Fiz curso de dança, eu gostava muito de dançar. Fiz curso de introdução à engenharia, que eu, na época, achava que seria o caminho para mim. A gente fazia o curso intensivo de inglês, esses cursos paralelos, e tinha os estudos no meio, né, que a gente fazia visitas a museus, a outros espaços. Foi assim, um sonho. Quando eu voltei virada do avesso, assim, não, agora eu quero descobrir o mundo, eu quero ir para outros lugares, conhecer novas oportunidades e, e sempre olhando também quais seriam alguns dos desafios que eu teria para conseguir isso, né? Porque a gente que vem do interior, vem de uma região de difícil acesso para muitos serviços, já fica imaginando, né, os desafios que vai ser para alcançar determinado objetivo, assim. E sempre que eu falo da Fundação Bradesco, né, que é uma instituição de excelente qualidade, eu sempre reforço esse papel transformador que teve na minha vida e da minha família como um todo. Assim, hoje eu, minhas irmãs, a minha mãe, a gente percebe o quanto isso foi um divisor de águas, assim, tudo que aconteceu depois, assim. Fico muito abismada e admirada também por tudo que você construiu. E aí eu queria que você contasse um pouco mais. Você, né, na nossa conversa offline ali, a gente descobre que sua aproximação com o tema de repúdio começa ali no primeiro ano de faculdade. Também aí, eu e a Paty, a gente vive comentando sobre isso, ganhando, né, uma bolsa da CAPES. Eu e a Patrícia, a gente se conhece nesse contexto, então vira e mexe está aparecendo aqui no podcast a importância disso também, né? E aí eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como que foi essa aproximação com a temática durante a graduação e também durante o mestrado, né? Então, uma pergunta em duas partes. Como foram essas aproximações no período de graduação e como que ela vai reaparecer, né? E ficar cada vez mais forte ao longo do seu mestrado. Então, eu, quando eu entrei, né, na graduação, de Relações Internacionais, eu fiz uma prova do Jovens Talentos para Ciência, que era da CAPES, e aí eu consegui uma bolsa e eu tinha que me vincular a algum projeto de pesquisa, né, para ficar recebendo a bolsa. Na época eu trabalhava, mas eu ficava muito preocupada no início da faculdade de tentar fazer coisas extracurriculares também. Eu acho que
Quando a gente, enquanto calouro, a universidade é um mundo, e para mim eu tinha medo de ir na faculdade, às vezes, porque Dourados era uma cidade muito grande para mim. Tipo, eu vim de cidades muito pequenas, Corumbá é bem pequeno, vivi muito tempo na fazenda. Então, quando eu fui para Dourados, eu ficava assim, nossa, uau, Dourados é gigante, Dourados tem, sei lá, 300 mil habitantes. Eu ficava, gente, agora o que é que eu vou fazer, né? Eu preciso fazer muitas coisas além de estudar. Foi um desafio de eu conseguir conciliar o trabalho, o projeto de pesquisa, tinha um projeto de pesquisa na universidade que se chamava Política Migratória para Refugiados no século XXI, que era vinculado à Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é uma parceria de algumas universidades brasileiras com a Agência da ONU para Refugiados, né, para desenvolver projetos de pesquisa e extensão sobre a temática. E a UFGD tinha essa cátedra. Eu me apliquei, né, para fazer parte do grupo de pesquisa, passei. Inicialmente, a gente ajudava mais em transcrição de entrevistas com migrantes, refugiados. E, assim, embora o estado do Mato Grosso do Sul, historicamente, seja atravessado pela questão migratória de bolivianos, paraguaios, principalmente, era um tema que não se falava muito, principalmente sobre refugiados, assim, né? Então, no início, a gente pesquisava muito sobre coisas fora do estado, né? Ao longo da graduação, eu pude participar de eventos, né? Encontros anuais da cátedra que acontecia. Fui, assim, pulando de bolsas em bolsas da universidade para conseguir me manter no projeto, né? Essa bolsa inicialmente era de um ano, então depois eu consegui me aplicar para outras bolsas da universidade e sempre ali também tentando conciliar com algum trabalho, alguma coisa para me manter estudando. Comecei a desenvolver uma pesquisa que depois se transformou no meu TCC, né, da graduação, que era um olhar mais sobre as políticas públicas locais, né, de atenção a migrantes e refugiados. Então, a gente identificava, por exemplo, em Dourados, qual era a dificuldade de se atender uma população migrante ou refugiada que chegasse naquele município. Então, a gente sempre realizou muito trabalho de campo, então acho que também foi um momento de eu me aproximar muito da temática de políticas públicas, né? Não só estudar sobre direito internacional dos refugiados, essas questões. A gente tinha na universidade algumas disciplinas, né, que falava sobre dentro do direito internacional público, mas a gente não tinha na grade nada muito específico sobre imigração e refúgio. Então, acho que esse projeto foi muito importante assim para tomar conhecimento de toda a temática, né? E para desenvolver essas atividades de pesquisa e que depois se transformarem em atividades de extensão. Aí, mais para o final da graduação, o projeto deu meio que uma mornada, a gente não conseguiu desenvolver muita coisa. E eu terminei a graduação em 2018, e aí é aquela preocupação, né? E agora o que é que eu vou fazer? Ser formada em RI e no MS era muito difícil, zero empregos, assim. Ninguém da minha família mora em outro estado, morava em outro estado, e eu falei, gente, e agora? Como é que eu vou fazer para ir para outro lugar? Em 2018, 2019, assim, a gente começou a receber em Dourados os primeiros fluxos de venezuelanos, né? Da estratégia de interiorização da Operação Acolhida, que é onde eu trabalho hoje em dia, né? Diretamente nessa estratégia. E aí, quando começaram aí os venezuelanos para lá, o tema começou a ficar mais aquecido na cidade, né? Os órgãos públicos, organizações da sociedade civil, órgãos de proteção ao direito, começar a discutir, né, maneiras de tentar minimizar os impactos do fluxo migratório na cidade e também de garantir acesso a serviços e tudo mais. Então, eu pensei, não, ainda dá, eu acho que para tentar algo em Dourados e me apliquei para o mestrado no último ano da graduação, mestrado em Fronteiras de Direitos Humanos. Aí eu passei no mestrado, consegui a bolsa, né? Ainda bem, senão eu acho que eu não ia ter conseguido concluir o mestrado, ganhei a bolsa da CAPES. E
continuei realizando as pesquisas, nessa área de migração e refúgio, e aí ampliando, para essa área de políticas públicas em área de fronteira, a questão da securitização das fronteiras, né? A gente tem uma presença muito forte do Estado na fronteira, mais com viés de segurança nacional, né? E não com viés humanitário de serviços públicos. E eu venho de uma cidade fronteiriça, né? Corumbá faz fronteira com a Bolívia, então eu sempre tive muita curiosidade de estudar um pouco mais sobre Corumbá. Então, no mestrado, eu, além de fazer essas atividades em campo com a população venezuelana que estava chegando, eu pude desenvolver o meu estudo de caso sobre Corumbá. E aí eram outras nacionalidades, principalmente de haitianos que estavam entrando por Corumbá, porque muitos estavam no Chile, né? Isso em 2018, 19, aí foi alterada a lei de imigração no Chile, e muitos vieram pela Bolívia, entrando pelo Brasil. Então, eu estava, assim, trabalhando com os dois perfis, né? Um perfil de refugiados, que o Brasil considerava como refugiados os venezuelanos, e imigrantes econômicos, que eram os haitianos. E aí, foi muito desafiador, mas bem enriquecedor, assim, esse período. Durante o mestrado, eu pude me envolver mais em ações de advocacy mesmo em campo, né? E sempre com outras instituições, outros colegas, de chamar o poder público, né, para a problemática. A gente fazia um monitoramento dos receptores da interiorização, acho que eu vou explicar um pouquinho esse processo de interiorização da Operação Acolhida, que ela iniciou em 2018, né, a estratégia do governo brasileiro com agências internacionais e organizações da sociedade civil para responder ao fluxo de venezuelanos que estavam chegando no Brasil. E a operação ela tem algumas vertentes de atuação, que é o monitoramento e triagem na fronteira, que é feito pelo Exército, a parte de abrigamento, acolhimento, né, ainda na fronteira, em Boa Vista, nos abrigos da operação, e a parte de interiorização, né, que era uma forma de tentar desafogar esse fluxo intenso aqui na área de fronteira, em Roraima, e distribuir essas pessoas em outros estados brasileiros. Então, Dourados foi uma cidade que já vinha de um fluxo grande de haitianos que estavam indo, principalmente para os frigoríficos que faziam corte halal, né? Então, eles contratavam haitianos que eram muçulmanos para trabalhar nesses frigoríficos. E como eles começaram, fechou, acho que esse frigorífico em Itaquiraí, que era uma cidade muito próxima de Dourados, os haitianos começaram a ir mais para o sul do país e houve um déficit de mão de obra barata, né, na região, e eles começaram a contratar os venezuelanos que chegavam. Então, a própria interiorização, ela tem 4 modalidades, né? Tem abrigo-abrigo, sai de um abrigo de Roraima para outro abrigo em outro estado. A interiorização por vaga de emprego sinalizada, que essa que inicialmente muitos venezuelanos foram para Dourados, né? Alguns grandes frigoríficos contrataram um volume muito grande de venezuelanos para o estado. A reunião familiar, para encontrar algum familiar, e reunião social, né? Algum amigo e tal que aceitasse receber. Então, a gente teve final de 2018, início de 2019, um número muito grande de venezuelanos chegando em Dourados. Então, foi quando a prática, né, de atenção, eu ajudava na coordenação de um projeto de assistência jurídica a migrantes e refugiados em Dourados. Inicialmente, a gente atendia muito haitiano e depois começou a atender muito venezuelano, com apoio para regularização migratória, encaminhamento para a rede, muito parecido com o trabalho que eu desenvolvo hoje em dia dentro dos abrigos, que é garantir esse acesso aos serviços públicos. A gente não necessariamente cria serviços paralelos, assim, né? A ideia é garantir que eles acessem os serviços que já existem na rede. E aí eu fazia muito isso durante o mestrado e desenvolvendo a pesquisa. Em 2020, né, eu concluí a pesquisa do mestrado lá em Corumbá, que era de identificar esses desafios institucionais de proteção aos imigrantes e refugiados na área de fronteira, considerando todas
as dificuldades, né, que é geralmente que essas regiões enfrentam, são muito distantes politicamente e geograficamente dos grandes centros, né, de decisão. Então, há um déficit muito grande de serviços de saúde, educação, segurança pública. Em contrapartida, uma presença fortíssima do Exército, de forças de segurança. Então, na minha pesquisa, eu retrato essa realidade, é o que a gente vê aqui no norte do país também, e era o que a gente via em Corumbá e em Dourados também, que era muito próximo da fronteira com o Paraguai, ainda estava ali na faixa de fronteira. Então, assim, viver na fronteira sempre foi algo que eu gosto, assim, né? E o mestrado me abriu também muitas portas. No último ano do mestrado, em 2020, início de pandemia, o caos instaurado no mundo inteiro, e a gente também nessa recepção de venezuelanos, né, começou a fazer os trabalhos de verificação e acompanhamento das pessoas que chegavam em Dourados para ver se estavam com Covid, mapeamento das redes de saúde local para encaminhamento desses migrantes recém-chegados. Então, assim, todo o trabalho ficou ainda pior. E aí a gente, enquanto voluntários da universidade, teve um trabalho bem importante nessa orientação aos migrantes que estavam chegando em Dourados. Aí eu defendi a minha dissertação em abril de 2020 e sem muita perspectiva, o mundo inteiro desesperado com a pandemia. Foi um período também que eu perdi meu pai, minha avó, meu primo. Foi um período de muitas perdas também e de muita mudança, assim, terminando o mestrado, sem saber muito bem o que fazer, a saúde mental lá embaixo, né, com tudo que acontecia. E aí, em junho, eu consegui um emprego. Eu me aplicava para muitas coisas em vários lugares. Consegui um emprego no Instituto Migração e Direitos Humanos em Brasília, que era um instituto que eu super admirava, né, durante toda a trajetória acadêmica, pesquisando na área, e fui morar em Brasília, em 2020, em junho. Foi também um período bem difícil, né? De adaptação, fiquei muito tempo em home office, mas também foi um período que me abriu muitas e muitas portas, pude trabalhar com agências, né, da ONU que financiam diferentes tipos de projetos voltados para a temática migratória. É um instituto que tem uma influência muito forte na área de advocacy em Brasília, né, com atuação com outros atores. Então, eu acho que o momento que eu falei, não, é isso que eu quero seguir. Eu trabalhava mais na área de projetos, de articulação em rede, e fazia alguns atendimentos pontuais, né, na área de proteção, mas era principalmente nessa parte de articulação. E aí, fiquei lá até setembro de 2021. Eu conhe- Passei a conhecer de forma mais holística o que era a Operação Acolhido, o que era essa resposta aos venezuelanos lá em Brasília. E eu pensava assim, nossa, eu tenho mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos, já trabalhava com os venezuelanos lá, eu preciso ir para Roraima. E é um momento, assim, histórico, né? Então, essa emergência humanitária que já está aí há quase 5 anos, eu falei, já conseguia compreender os desafios que era trabalhar aqui, porque tinha alguns colegas que vinham, o escritório que eu trabalhava em Brasília tinha uma filial aqui em Boa Vista, então eu tinha muito contato. E eu falei, se eu não for agora, enquanto eu tô jovem, acho que depois eu não vou dar conta, porque é muito maçante, é muito difícil. E aí eu comecei a me aplicar, né, para trabalhar nos abrigos da operação e consegui passar na ABC Brasil para o cargo de gestora de casos de proteção. E agora, e depois de 4 meses, né, eu virei oficial de proteção júnior. Desde que eu cheguei aqui, sempre uma reviravolta, assim, já aconteceram N mudanças, assim, tanto no escopo da operação quanto no escopo do trabalho em si. É sempre muito desafiador, são muito diferentes perfis, né, dentro do fluxo venezuelano, tanto de
pessoas com necessidades específicas de proteção, de população LGBT, população indígena, mulheres, menores desacompanhados. Então, pessoas que chegam em situações críticas de saúde, né, precisam de atenção emergencial, problemas de desertores, assim, é muito complexo. E a gente que está nos abrigos, eu acho que é quem está na linha de frente, assim, né, e também quem trabalha nos postos de triagem, quem está na linha de frente de conseguir identificar todos esses problemas e encaminhar, né? Então, tem sido bem desafiador. Que legal, Adri, ouvir sua trajetória e também esse desenvolvimento disso até chegar na sua vida profissional, né? E eu acho que a Operação Acolhida, ela tem uma relevância muito grande, assim, não é a primeira vez que a gente também fala sobre isso aqui no podcast, a Natália Campos, quem já escutou o episódio também já ouviu ela falando um pouco sobre o trabalho que ela fez aí na região, mas como psicóloga, né? E aí, já nesse sentido mesmo, de agora você estar aí nessa operação aí em Roraima, como que é o dia a dia, assim, da vida prática, como que é essa experiência com esse trabalho humanitário em relação às dificuldades, o que você vê de avanço já nessa questão da recepção, né, porque a gente sabe que na época, quando teve logo o início da crise humanitária na Venezuela, que o Brasil teve muita dificuldade nessa recepção, né, até mesmo culturalmente, assim, né, as pessoas tinham esse receio e tal, e aí a gente passou por muitas mudanças no país nesse período, né? Inclusive aí com a ascensão desse presidente, né, que faz mais um desserviço do que um serviço pelo país, que acabou agravando aí a situação dos venezuelanos em território nacional. Assim, queria que você falasse um pouco sobre como você enxerga também esses impactos na sua operação lá no dia a dia. Desde o início, desde quando foi inaugurada a operação, já houveram muitas mudanças, assim, até mesmo em termos de recursos, né? Porque a operação ela é coordenada pelo governo brasileiro, mas conta com financiamento principalmente das agências internacionais da ONU, né? A Acnur, a OIM. E como a situação de emergência ainda continua, mesmo após 5 anos, os recursos começam a sair e ir para outras áreas, né? Para áreas de conflito, em outras regiões do mundo, Afeganistão, agora, né? Esses conflitos entre Rússia e Ucrânia. Então, isso retira recursos, né? Que viriam para a operação para essas outras áreas. Então, isso também vai dificultando cada vez mais o nosso trabalho, uma vez que não para de chegar a gente, né? O Brasil já recebeu mais de 730 mil venezuelanos desde 2018. Estima-se que 345 mil ainda vivam no Brasil e 40 mil só aqui em Boa Vista. Então, assim, Boa Vista é uma cidade super pequena, tem quase 300 mil habitantes, né? Uma capital bem pequena, então é visível o impacto do fluxo venezuelano aqui, dentro e fora dos abrigos. Então você chega na cidade, a primeira vez que eu cheguei, a região ali próxima ao rodoviário, terminal rodoviário, é cheio de pessoas em situação de rua, os abrigos lotados, a gente tem mais de 10 mil pessoas dentro dos abrigos, mas que não comporta, né, a quantidade de pessoas, muitas ocupações espontâneas em áreas públicas, né? E um conflito direto entre a população local, assim, né? Com preconceito, xenofobia, os venezuelanos estão acabando com a cidade, estão roubando os nossos serviços. Então, a gente vê isso. Era uma região que já tinha uma dificuldade em termos de serviços públicos por todo o histórico, né, de áreas de fronteira e tudo mais. O norte do país, né, de ser meio que esquecido politicamente, e que com a chegada dos venezuelanos, com certeza isso se agravou, né, porque é um número muito expressivo. E aí existe, lá em Pacaraima, que fica no limite com Santa Helena, na Venezuela, existe um posto de triagem, né, do Exército, que essas pessoas chegam principalmente caminhando, dias e dias e dias da Venezuela,
de diversas regiões, né, do país. Elas passam por esse processo de triagem, são encaminhadas para tomar vacina. Se tem alguma questão urgente de proteção, menores desacompanhados, tem dentro do PITRIG, né, que é esse Centro de Interiorização e Triagem, tem vários serviços, o Ministério da Cidadania, DPU, é uma coisa muito gigantesca, então já passa ali por alguma triagem. Lá tinha tem o anexo BB8, que é um sistema de pernoite, além de um abrigo BB8, que é muito grande lá também, e um abrigo indígena, que se chama Ranocoida, então é separado também a população indígena e não indígena. Então, dentro dos abrigos lá em Pacaraima, é mais essa recepção momentânea para encaminhá-los para os abrigos em Boa Vista. Aqui em Boa Vista, atualmente a gente está com 4 abrigos não indígenas e mais 2 abrigos indígenas, né? Houve uma mudança na configuração desses abrigos nos últimos meses, então a gente está com o maior abrigo para refugiados da América Latina, como o Rondon 1, tem capacidade para 2.000 pessoas e está operando ali no limite. Lá em Pacaraima existe esse posto de interiorização e triagem, né? Um anexo ao BV8, que é um abrigo de trânsito, é um alojamento de trânsito, na verdade, e um abrigo de trânsito indígena, que é o Ranocoida. Então, a ideia é que as pessoas venham de Pacaraima para Boa Vista e daqui e sejam interiorizadas para outro lugar. Alguns vão direto de Pacaraima para interiorização, então depende muito dos processos que são individuais, familiares. E agora a gente teve umas mudanças na configurações dos abrigos aqui em Boa Vista. A gente tem 4 abrigos não indígenas, mais 2 abrigos indígenas. Desses abrigos específicos para casos de saúde, então são separados alguns perfis. Tem o abrigo Rondon 1, que é o maior abrigo para refugiados da América Latina, tem capacidade de 2.000 pessoas e opera ali sempre no limite. E eu atualmente trabalho no maior abrigo para indígenas refugiados da América Latina, que é o Arautuma Tuaranoco, que tem capacidade para 1.500 pessoas. Eu já tive a oportunidade de passar em diferentes abrigos. Eu cheguei no Rondon 3, que era na época o maior abrigo da América Latina não indígena, também tinha capacidade de 1.500 pessoas. Fui para o centro de interiorização, que é um centro de famílias que já estão com o processo de interiorização para outros estados aberto, né? Então, eles ficam ali aguardando a viagem. Fui para o anexo BV8 lá em Pacaraima, fiquei um mês em missão lá, trabalhando nessa recepção, então é onde as pessoas chegam extremamente vulneráveis, né? Elas acabaram de cruzar a fronteira, com vários problemas de saúde, documentação, várias violações. E voltei, fui para o Pintolândia, que era um abrigo indígena, né? Que surgiu de uma ocupação espontânea aqui em Boa Vista, que depois juntaram diferentes abrigos indígenas nesse novo abrigo, né? O Arautuma. A maioria do fluxo de venezuelanos e indígenas para o Brasil é da etnia Warau, eles vêm de uma região bem distante, muito perto de Trinidad e Tobago, na região dos Cânions, do Delta Orinoco. Então, para eles, eles estão muito distantes. O Warau significa povo da água. Então, eles viviam como comunidades ribeirinhas, né? Viviam naquelas casas de palafita, viviam com canoas, tudo mais. Então, para eles, é um impacto muito, muito grande, além do idioma. Muitos não falam nem o espanhol, alguns já estavam em uma situação de mendicância nas áreas urbanas na Venezuela desde antes da crise generalizada, então já viviam numa situação muito precária. E alguns estudos mostram que os indígenas venezuelanos foram os primeiros a vir, antes mesmo dessa crise generalizada. Alguns principalmente que viviam na área transfronteiriça, já estavam migrando para o Brasil. Então, a gente tem a população indígena como uma das a mais vulnerável atualmente dentro da operação. Então, trabalhar na área de proteção dentro do abrigo indígena é bem desafiador. E também pensando nas estratégias de saída, né, de integração deles na população brasileira. Eles têm uma configuração familiar, de família extensa muito diferente. Tipo, uma família tem 50 pessoas, e onde eles vão ir com as 50 pessoas. Então, como interiorizar uma família Warau no Brasil? Tipo, é muito difícil.
Então, assim, todos os dias é um grande desafio, assim, a gente, e também porque a gente ainda todos os dias recebe gente recém-chegada de regiões muito remotas da Venezuela e que precisam de atenção médica, tipo, emergencial, atenção de acesso a direito, que sofreu algum tipo de perseguição. O dia a dia é bem exaustivo. E a nossa equipe é relativamente pequena dentro dos abrigos, embora a gente atue com outras agências, né? A instituição que eu trabalho é a instituição que gere o abrigo, mas a gente tem outros parceiros, além do Exército, dentro dos abrigos, que tem alguns mandatos específicos, né? Educação, saúde, apoio, assistência à criança. Então, isso a gente acaba tentando dividir o trabalho no dia a dia, mas ainda assim é muita gente, é muita demanda das mais diversas possíveis, assim. A gente acha que já viu tudo na vida, vai surgir uma situação que você vai falar, meu Deus, o que é que eu faço? E sem falar que a gente tem um déficit de políticas públicas voltadas para a população migrante e refugiada, e quando vai para a população indígena, isso é muito pior. Para a população indígena, migrante e refugiada. Então, esses são os marcadores sociais que deixam eles muito mais vulneráveis. A gente tem tido bastante desafio nesse sentido, assim. Não, maravilhoso. Muito obrigada por compartilhar com a gente, Adriana. Acho que é importante para todo mundo ficar um pouco mais por dentro, né? Ter esse relato em primeira mão, assim, é extremamente enriquecedor. Infelizmente, já passamos aqui para a última pergunta do nosso podcast, que é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. Adriana, o que que te movimenta? Eu fiquei pensando, né, o que que me movimenta. Eu acho que eu sou movida muito a, a entrega, assim, de conhecer o outro, assim, sempre fui muito curiosa, em termos de acessar lugares nunca acessados, de conhecer coisas desconhecidas, de compreender um pouco sobre outras pessoas, né? O que que o outro necessita, o que que eu posso ajudar. Eu acho que isso que tem me movimentado tanto, né? Essa entrega ao outro, a temática de direitos humanos tem me movimentado muito durante toda a minha trajetória e sempre buscando algo novo, novas emoções. Eu sou uma pessoa que tenta aproveitar assim o máximo de tudo, mesmo nas coisas ruins, assim, eu aproveito, eu sofro mesmo. E eu acho que é isso, assim, ao novo, ao diferente, aos desafios, é isso que tem me movimentado aí ao longo dessa vida. Que legal, Adriana. Que pena que agora a gente encaminha para o final, assim. Na melhor parte desse podcast, que são os nossos quadros, é um momento de descontração, talvez nem tanto. E a gente começa aqui agora nessa temporada sempre pelo que sobe, onde a gente traz uma anedota aleatória. Que sobe. E hoje eu vou começar, porque vou tentar dar inspiração aqui para meus colegas. E, gente, hoje eu vim para o que sobe quase que com uma intervenção, não é bem uma história. Provavelmente quando vocês escutarem esse episódio, isso já não vai ser mais tão recente, mas agora, nesse momento onde a gente está gravando, recentemente aconteceu o caso do Genivaldo, né, que todo mundo acompanhou aí na mídia, do homem que sofreu essa violência policial tão grande, né, que foi asfixiado dentro de um camburão pela polícia. Isso trouxe muitas reflexões, e aí meu que sobe hoje é da minha reflexão da terapia, que vou trazer aqui. Porque a história que aconteceu e os vídeos que foram divulgados, né, foram divulgados muitos vídeos, acho que muita gente viu, infelizmente, mas isso gerou muitos gatilhos, acho que para mim, e esse foi um tópico que eu levantei, mas eu vi outras pessoas fazendo reflexões também sobre isso, assim, de o quanto que esses compartilhamentos, e aqui eu já vou deixar a minha intervenção e o que eu quero trazer de reflexão aqui, sobre o quanto a gente compartilha essas coisas, às vezes sem pensar muito nos reflexos que isso vai ter. E eu acho que para a população negra de modo geral, e aí aqui a gente falando hoje sobre populações indígenas, refugiadas e
pessoas que passam uma vida, né, sofrendo violências de diversas esferas, acabam ficando mais vulneráveis a esse tipo de conteúdo, inclusive, né, que eu acho que essas populações de modo geral, e aí aqui falando como uma pessoa parda, apesar da problematização do termo, uma pessoa negra, de pele clara, falando sobre alguém que foi impactada por isso, né? E aí aqui a reflexão é, quando a gente compartilha esse tipo de conteúdo, isso é um gatilho às vezes, né? Assim como o racismo, assim como o preconceito, assim como violências, são gatilhos na vida de pessoas vulneráveis. A gente lutar e discutir esse tipo de coisa é muito importante. Eu acho que a gente viu reflexos disso acontecendo em várias esferas da internet, mas que a gente tem que ter muito cuidado e principalmente aqui falar para essas pessoas, né, que são neurodivergentes, pessoas que são de populações indígenas, pessoas que são de populações negras, que a saúde mental da gente tem que ser colocada acima de qualquer outra coisa. Então, é uma dica para quem não é desses grupos, que tome cuidado ao compartilhar esse tipo de conteúdo. E a outra dica é para quem é desses grupos, para se preservar, que eu acho que a luta é importante, mas que a nossa saúde mental ela tem que vir em primeiro lugar. E não tem outro jeito, não tem como a gente se blindar isso, né? E que o auto-ódio e esse ódio que também é perpetuado pela sociedade, que aparece quando a gente vê gatilhos como esse, que vale a pena serem questionados. Assim, é um convite para a gente sair desse lugar que muitas vezes é despertado com casos como esse. E vai ser isso, porque eu tô com isso já na minha cabeça há semanas. E vou passar essa bola aqui para minhas colegas, apesar de eu saber que eu não dei nenhum direcionamento para elas. Mas o que são? Ultimamente, isso é o que mais a gente tem trabalhado em campo, porque é isso, trabalhar com populações muito vulneráveis, a gente acaba absorvendo muita coisa. Estar em lugares em que as pessoas todo o tempo possuem discursos muito agressivos, né, contra a população indígena brasileira. Roraima é um estado que vive um conflito constante, por exemplo, com a população Yanomami, os garimpeiros. Então, a gente é o tempo inteiro escutando isso nos mais diferentes espaços. E a gente, aquela sensação de impotência, né, diante de tudo que a gente vê todos os dias, vai minando, assim, a saúde mental, as violências que a gente vê aí todos os dias, né, nos noticiários, nas redes sociais. Então, da gente tentar buscar alguns mecanismos internos, redes de apoio para se fortalecer, assim, diante disso é muito necessário, até para seguir bem, viva, né, e lutando, a gente dá uma baqueada às vezes, interfere muito na nossa saúde física, inclusive, mas o quanto saúde mental, desde que eu também entrei nesse mundo humanitário, tem sido algo sempre recorrente eu falar sobre saúde mental, né? De ter começado a fazer terapia, de ver o quanto que a terapia é essencial, assim. Não que antes não fosse, mas eu nunca achei que, tipo, não sei, o meu entendimento hoje em dia de saúde mental é muito maior, assim, do que há tempos atrás. E é isso, a gente é bombardeado de coisas ruins o tempo inteiro e isso não vai cessar, infelizmente. Então, a gente tem que encontrar redes de apoio e maneiras de tentar se blindar um pouco disso para seguir fazendo o que a gente tem que fazer. Maravilha, gente. Não que tenha assim me ajudado, mas eu vou aqui me auto-desculpar, porque eu estou aqui gravando com Covid. Essa vai ser a minha desculpa do dia, depois de 2 anos aí achando que eu tava ilesa. Aconteceu, foi muito rápido, já estou bem, mas assim, não consegui me preparar, porque a única coisa que eu fiz nos últimos dias foi beber água e dormir. Mas eu tenho uma parte do livro, porque eu quero isso, e não vai ter muito a ver, tem a ver, mas não tem tanto a ver com o que as meninas estavam falando. Mas é uma coisa que a parte vira e mexe, a gente comenta que no início do nosso processo criando o podcast, a gente falava muito de mulheres que correm com os lobos, e de repente a gente esqueceu. Não esquecemos, mas não é mais um tema tão presente. Só que aí agora, né, li muito nesses últimos dias e peguei o Correm com os Lobos, da Bíblia, de sempre, estava lendo, e eu vou usar meu Kiki Sobe para ler um trechinho que ela fala das mensagens do diabo, tá na página 489.
que eu falei, parece a minha conversa mental, que aí entra, aí eu faço gancho com a terapia e com a saúde mental, que ela tá falando sobre essas mensagens trocadas, sobre as confusões que a gente tem sobre o nosso próprio valor, sobre o nosso próprio trabalho, sobre autoconfiança e tal. Aí eu até, bom, é que vocês não estão vendo, pessoas, mas o meu livro é assim, ó, meninas, inteiro rabiscado. Gente, a própria Bíblia. A própria Bíblia. Livros sagrados possíveis. Sim, total. Aí, já que eu não tenho o que sobe decente, vou ler um trecho do livro, não é mesmo? No nosso próprio trabalho psíquico, recebemos constantemente mensagens trocadas pelo diabo. Mas aí, diabo, gente, é outra, não é o que a gente fala, o cristianismo criou como diabo e as religiões, enfim. É um arquétipo, então podemos colocar dentro desse diabo 1 milhão de coisas. Entre aspas. Sou boa nisso, não sou tão boa assim. Meu trabalho é profundo, meu trabalho é bom. Estou melhorando, não estou saindo do lugar. Tenho coragem, sou covarde. Tenho conhecimento, deveria ter vergonha de mim mesma. Aí ela fala que essas mensagens, no mínimo, confundem. Eu falei, eu li a minha conversa mental nesse trecho, que é essa luta interna de o que eu faço tem valor e o que eu faço não tem valor. Eu estou conseguindo lograr, não estou fazendo nada, eu sou útil para o planeta, para a vida de outras pessoas, sou uma inútil, não faço nada. Então, essa conversa mental que está ali constantemente, né? Que aí acho que entra no que vocês estavam falando de saúde mental, que o quão nocivo é, né? Essas mensagens negativas que a gente fala pra gente mesma, né? E aí, quando a gente vai pro mundo, às vezes a gente vê um detalhe. Fiquei pensando na fala da Adriana, quando ela tava lá com pessoas ricas de várias partes do mundo, que aí a gente já usa, já entende ali o contexto, né? Como aquilo de não pertencimento, se junta à nossa fala interna e pronto, né? Uma carreira brilhante de que tá ajudando, tá fazendo diferença, podia ter acabado por conta dessas mensagens também. Eu li esse trecho e ontem eu comecei a ler aquele livro bem com o título Os Homens Explicam Tudo para Mim. E aí tem um capítulo que ela fala muito isso da credibilidade dessa problemática, né, do ser mulher e de ter vozes e pessoas e realmente um sistema, uma estrutura dizendo que você não pertence, dizendo que você não sabe, dizendo que o teu lugar não é ali. E aí eu falei, pronto, é para se dar um abraço também, pensar, puta, não sou só eu sozinha, não é a gente sozinha pensando isso, né? Tem uma razão por trás. Isso aí, vamos, seguimos? Seguimos. Então, seguimos para o nosso segundo e ótimo, maravilhoso quadro chamado Movimentando as Ideias, que é um quadro de indicações de leituras, livros, filmes, práticas, coisas que estão fazendo sentido para a nossa vida e possam ser legais para os nossos ouvintes. Adriana, quer começar com suas indicações? Eu quero. Eu separei 2 livros. O primeiro é Los Varaos em Brasil. Tem a versão dele em português, espanhol e em Warau, no site do Acnu, Agência da ONU para Refugiados, que conta com contribuições antropológicas e de sociólogos sobre a trajetória dos Varaus, desde, né, da terra de origem até o fluxo deles aqui para o Brasil, essas dificuldades de adaptação, né, os desafios de integração aqui. É um livro bem interessante, tem muitas imagens, assim, é muito legal. E tem, inclusive, sido um material muito importante para a gente, né, para trabalhar com essa população, mas é muito interessante, né, uma vez que muita gente desconhece a cultura oral, que é incrível, eu acho que é bem interessante. E falando um pouco de saúde mental, eu trouxe um pouco sobre a questão das perdas que eu tive em 2020, um livro que foi recomendado pela minha psicóloga na época e que fez toda a diferença é esse, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, é de uma médica que é psicogeriatra, a Ana Cláudia Quintana Arantes, que traz uma abordagem sobre a vida, a morte, pessoas em estágios avançados de adoecimento, que vão para além dos aspectos religiosos, né? Uma questão da gente enxergar a morte, esse
período de sofrimento humano, que é tão crítico, né, quando a gente fala de saúde, de uma outra forma. E eu acho que isso me ajudou muito no meu processo de superação de luto do meu pai, da minha avó, do meu primo. Uma vez que eu não sou uma pessoa muito religiosa, então a gente fica meio perdido, sabe o que é que eu tô sentindo. Então, eu acho que esse livro foi um norte para mim nesse período e ainda ajuda muito, né? Porque eu ainda vejo muitas situações graves de saúde todos os dias. Então, tem uma linguagem super fácil, acessível, é bem interessante. Essas são as minhas indicações. Obrigada, Adriana, e acho que é meu da parte dos nossos ouvintes também. Um grande sinto muito e um abraço apertado para você, porque a gente tem trazido convidados e eu acho que brasileiros e brasileiros em geral, né? A gente conversa com pessoas e foi um período de muitas despedidas, né? Esses 2 últimos anos e de um luto assim generalizado. Então, sinto muito e obrigada pelas indicações. Gente, eu fiquei aqui matutando que eu ia indicar nesse episódio, porque eu ando fazendo um curso online aqui que nada tem a ver com nada. E fiquei, gente, que eu vou indicar. E aí eu resolvi indicar um livro que eu fiz uma leitura dele na época que eu estava construindo o meu TCC. Não é uma leitura muito fácil, mas é um livro muito importante. Ele se chama Conflitos de Direitos sobre as Terras Botânicas lá no estado do MS, que foi organizado pelo CIMI. E eu acho que o que a Adriana traz na fala dela e o que a Beth também trouxe na fala dela, e o que a gente sempre vem falando aqui nesse podcast sobre essa urgência da gente valorizar as nossas populações nativas, as nossas populações locais, essas pessoas que têm esse conhecimento e que às vezes um conhecimento diferente desse conhecimento eurocentrado, desse conhecimento americanizado que a gente tem muito no Brasil e que distancia a gente dessas populações, né? É urgente a gente se aproximar dos conhecimentos das populações nativas. Esse livro ele fala um pouco sobre como que foi o processo histórico de desmanche mesmo da cultura tradicional da população nativa do estado do Mato Grosso do Sul, e tem bastantes informações ali sobre as retomadas. Enfim, é um conhecimento mais denso, só que importante para quem quiser conhecer um pouco sobre isso. E vou deixar mais 3 indicações de Instagrams. A primeira é a do Cime, que é a mesma que organizou esse livro. A segunda é da Ati Iguaçu, que é com Y. O Ati é com Y e depois Iguaçu, com S, que é uma organização de jovens indígenas que também está sempre ali publicando e atualizando sobre a questão da causa. E o Instagram da maravilhosa Sônia Guajajara, que um dia será presidente do nosso país, se Deus quiser. E por último, uma indicação que vai ficar over é o vídeo da Isa, que saiu ontem ou hoje, não sei, que se chama Fé, e que, gente, que pérola! Tem tudo a ver com o que a gente falou nesse episódio aqui, eu só fiquei visualizando ela maravilhosa, Maravilhosa, Nossa, é verdade. lindo. incrível. Não, e Essas quero são as minhas dizer que a indicações. Sônia, antes de virar presidenta, vai vir para o nosso podcast, porque eu e a Paty, nossas pessoas que estão nos ouvindo, os nossos episódios estão saindo muito tempo depois que a gente grava, então a gente esquece o que a gente falou. Então, primeiro, se a gente repetir coisas, normal, acontece, todo mundo se repete. Segundo, a gente tem falado de algumas pessoas que a gente gostaria de estar aqui, e spoiler, como, por exemplo, a Gisele. O último episódio que saiu pra gente aqui foi quem que foi, amiga? Da Mari, foi o da Da Mari. Mari. E aí a Paty fala, ai, quando a gente for famosa, incrível, a gente vai ter a Gisele. Ah, meu Deus, e a Gisele já participou desse podcast. Então a gente tá chutando a bola e tá acontecendo, o gol tá sendo feito. Então, assim, aguardem, hein? Tô Legal. jogando pro universo. Sônia, que aguarde, porque o convite vai chegar. Amo, amo. Gente, muito obrigada pelas indicações. A minha vai ser o livro que eu li ontem, que é de uma autora que talvez já tenha indicado aqui, se chama Annie Ernaux. Ai, gente, meu francês ainda tô começando. É Ernaux, que é Ernaux. Ela é uma escritora francesa e o nome do livro é O Acontecimento. Ela engravida aos 23 anos, na França, de muitos anos atrás, onde o aborto ainda era ilegal, e ela passa por essa experiência sem ter o apoio da família, claro, né? Porque ela não se sentia acolhida para contar, sem ter o apoio do namorado dela na época, e ela entra numa empreitada para realizar um aborto e acaba fazendo um aborto clandestino
e é visceral. E eu sentia dores no meu útero, assim, mas a dor do incômodo, da raiva das pessoas ainda estarem passando por isso. Então, fica a indicação. A gente está no momento agora nos Estados Unidos que eles estão tentando revogar uma legislação muito importante que protege o aborto. Então, a luta aqui está muito intensa. Eu estava na rua esses dias, num protesto, vivendo assim, a raiva das mulheres que estão aqui também. E aí, ler um negócio desse, eu falei, gente, todas as pessoas, aqueles que se dizem contra, aqueles que se dizem a favor, aqueles que ainda não têm uma opinião, deviam ler esse livro, porque é um relato muito real, assim, muito, muito cru e de um brilhantismo na escrita maravilhoso. Então, essa é a minha indicação do dia. Adriana, muito obrigada pela sua participação. Eu não sei se você tem alguma rede social que você gostaria de deixar, ou algum link do seu trabalho. Enfim, esse espaço está aberto também para você divulgar. Então, muito, muito obrigada. Obrigada aos nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco com vocês a trajetória, né, um pouquinho do meu trabalho, como tem sido esses desafios aqui na fronteira, e falar que o trabalho de vocês é incrível, e parabéns, e ficamos aí no aguardo das novas convidadas, já fico super ansiosa. Obrigada. Adri, muito, muito, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar. Saiba que essa admiração é mútua, a gente está aqui apaixonada pelo seu trabalho, eu tenho certeza que a Flávia está também. Muito obrigada por ter cedido um pouquinho do seu tempo para vir aqui compartilhar. Eu acho que é muito importante trazer essas discussões, falar sobre isso, falar sobre de onde a gente vem, falar sobre o que a gente faz. A gente que é mulher, a gente precisa dizer que a gente está viva, a gente está fazendo coisas, movimentando o mundo. E muito obrigada mesmo. Gente, sigam a gente no Instagram, @mulheresmovimentam. Batam um papo com a gente em mulheresmovimentam@gmail.com. Um beijo no coração de vocês. Ei, e antes de terminar, a gente lançou nossa campanha no Apoia-se e vão seguir e apoiar esse projeto maravilhoso que potencializa histórias e trajetórias de mulheres. E nosso e-mail é mulheresmovimentam@gmail.com e deem 5 estrelas no Spotify. Estamos aqui reforçando, vamos ficar reforçando esse pedido para sempre. Então vamos lá, gente. Um beijo e até a próxima. Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @mulheresmovimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com. Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!